Shalom Adonai, igreja. Quando ele deu essa bandeira para o meu esposo, eu tremi na base aqui. Porque realmente isso que está acontecendo lá em Israel, eles chamaram realmente esse ataque de o rugido do leão, né? Então, alguns moradores dali, eles têm falado que pode ser e pode não ser talvez a última guerra. Mas a única coisa que eu sei é que o Senhor, Ele está preparando o seu povo. Eu sei que nós ainda não tivemos a oportunidade de nós nos expressarmos aqui nesse lugar, mas eu sou muito agradecida ao Senhor, quero agradecer pelo convite, né, que o apóstolo Ives nos fez a estarmos aqui junto com vocês na MASP Brasil. Eu quero dizer para vocês, irmãos queridos, que tudo que nós fazemos é dentro da vontade de Deus. Muitas das vezes nós duvidamos com algumas coisas porque nós somos seres humanos e a gente fica ali querendo a confirmação de Deus se é ou não é, né? Então, quando veio realmente o convite para nós, através da vida dele, eu acredito que Deus, ele não une pessoas. Eu já falei isso uma vez aqui, né? Deus, ele une propósitos, né? Então, Deus, ele une propósitos. Então, justamente nós nos conhecemos e hoje eu faço parte aqui desse lugar, junto com vocês. E isso é uma honra, eu quero agradecer a Deus, agradeço a liderança dessa igreja e agradeço a todos vocês que nos receberam com muito amor, com muito carinho, a estar aqui nesse lugar. Então, quando o Senhor ele nos chama, como ele falou aqui um dia, eu já esperava esse convite. Então, quando a gente espera algo da parte do Senhor, Deus ele nos prepara primeiramente para receber algo da sua parte. E quando chega, ele vem trazendo paz. Ele não vem trazendo aflições. Desafios tem, sim, toda obra tem, todo trabalho que o Senhor tem. No mundo tereis aflições, mas ele diz, tem bom ânimo. Então, nós temos que ter esse bom ânimo e fazer a obra do Senhor. Então, eu sei que muitas pessoas, elas fazem ali o seu propósito e a sua confirmação com o Senhor, para Deus confirmar, né, a obra. E, primeiramente, Deus já havia confirmado a nós. Uma das possibilidades, uma das verdades na qual nos levou a aceitar foi o nome da igreja, queridos. A igreja que vocês têm, MASP Brasil, né? Que é sem fronteiras. Esse foi o nome pela qual me atraiu a este lugar. Porque o nosso espírito, a Bíblia vai dizer, disse para Nicodemos que o espírito ele simplesmente ele sopra. Não é verdade? Então, quando nós estamos vivendo na direção do Espírito Santo, ele vai nos levar. Às vezes estamos nessa direção, o vento sopra contrário, vamos para outra direção. Quando a gente vive no centro da vontade de Deus. E a outra questão foi a seguinte, eu disse, Senhor, eu sei que tem pessoas que vão fazer propósito, faz isso, faz loucura, o Senhor confirmar. Mas eu quero que o Senhor confirme para mim se é do Senhor, porque toda obra é de Deus, só não é às vezes no tempo de Deus. Né? E aí eu disse, então confirma para mim. E aí eu disse bem assim, essa resposta virá da boca do meu esposo. Não vai ser da boca de ninguém. Porque é ele quem vai estar comigo lado a lado nessa obra. Porque a mulher não faz a obra sem o homem não faz a obra sem a mulher. O Senhor precisa dos dois para caminharem juntos. E eu fiz essa aliança com Deus. Quando passou-se uns dias lá, eu acho que uns 10 dias mais ou menos, depois do convite dele, aí eu perguntei para meu esposo, ele sentou lá no sofá e eu disse, e aí, Marco, eu falei, né? Que na intimidade, o que você me diz? O que você acha? Qual é a tua resposta? Aí ele olhou para mim, irmãos, ele disse bem assim, nem sempre, essa foi a resposta dele, nem sempre quando Deus chamou alguém para fazer a obra, ele chamou somente o homem. Quando Deus quis falar a respeito da vinda de Sansão, foi assim mesmo que ele pregou para mim. Quando o Senhor quis falar a respeito da vinda de Sansão, ele não falou com o pai de Sansão, ele falou com a mãe de Sansão. Quando Jesus veio para nascer, ele não falou com José, ele falou primeiro com Maria. Eu disse, está aí, Senhor, essa é a resposta diante do Senhor. Amém, irmãos? Então eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui junto com vocês nesta noite. E como para mim também é uma honra, amados, ministrar sobre a Santa Ceia, porque nós viemos de lugares onde nós temos uma tradição, onde nós temos um costume ali, Assembleia de Deus, mas
a gente precisa aprender a ver a liturgia de alguns lugares, como é o funcionamento. Nós sabemos que a doutrina de Deus, ela não muda. O que vai mudar são alguns parâmetros de organização litúrgica que vai acontecer dentro da igreja. Então, assim, eu já te falei várias coisas a respeito de Santa Ceia, mas nunca precisamente essa é a primeira vez que eu ministro sobre Santa Ceia. E eu disse, Senhor, para mim será uma honra. Eu quis chorar, eu confesso para os irmãos que essa semana foi um chamado para mim a sentar à mesa, sabe? A sentar à mesa do Senhor. Foi por isso que Ele me deu esse tema nessa noite. E eu coloquei o tema da Santa Ceia, o grande chamado de Jesus para você sentar à mesa. Para sentar à mesa. Que está em Lucas 22. Eu peço que você abra sua Bíblia, se coloque de pé nesta noite e vamos fazer a menção da palavra de Deus. Ele vai falar conosco. Eu espero não ser muito demorado, irmão. Vou fazer o possível para encerrar no meu tempo, tá bom? Lucas 22, versículo 7. Vamos ler aqui a respeito da instituição da Páscoa e a instituição da Santa Ceia. Que diz assim: então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa, e ele enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: onde tu quer que a prepararemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz, onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto, ou um cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. Eles foram e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. O próximo ponto é sobre a Santa Ceia. Chegado a hora, pôs-se à mesa e os 12 discípulos com ele. E ele lhe disse: quão imensamente eu desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o, dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, igreja? Vamos orar. Pai amado e Pai querido, aqui nós estamos diante do Senhor nesta hora, para mais um momento e mais um convite do Senhor, para nós sentarmos à tua mesa. Pai, muito obrigado. Que o Senhor venha falar conosco aos nossos corações, trazendo à memória tudo aquilo que tu fizestes em sacrifício pelas nossas vidas. E assim seja conosco nesta noite, para que nós possamos dar ouvido, crédito à tua palavra. Coloca e desperta o temor em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e tome seu assento nesta noite, em nome de Jesus. Esse chamado, o grande chamado de Jesus para sentar à mesa. Eu baseei esse estudo e essa pesquisa nos estudiosos de Wayne Grudem e John MacArthur, porque eles trazem uma reflexão muito linda a respeito de Santa Ceia para a nossa vida. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela possui 7 sacramentos, não é verdade? E nós, como cristãos, protestantes, evangélicos, nós temos 2 sacramentos, 2 instituições, 2 ordenanças feitas pelo Senhor, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, nós sabemos, irmãos, Renata, eu tenho algo muito peculiar a respeito da Santa Ceia, algo para mim muito especial. É algo único, aonde eu espero, eu falo para vocês sinceramente,
aonde eu espero todos os meses chegar à Santa Ceia para me participar desse grande banquete do Senhor, porque isso é um memorial que nós temos para fazer em referência a toda a esperança que a Bíblia nos revela. Então, quando esse tema, quando ele traz assim, assentar à mesa, nós vamos entender, e eu falo sempre de forma profética, de forma simbólica, que este tempo na qual nós estamos sendo chamados uma palavra não somente para nós ceiarmos hoje aqui, mas um chamado de alistamento, um chamado de preparação espiritual para a nossa vida. Nós sabemos que as coisas no mundo elas estão caminhando para o cumprimento das profecias de Cristo e o seu retorno. Então, essas grandes pautas, quando a gente se reúne em uma mesa, Jesus se reuniu em uma mesa para comer com seus discípulos. A Santa Ceia do Senhor, naquele dia, a Páscoa, ela durou precisamente de 2 horas até 4. Foi algo que foi muito demorado, onde ele tinha que colocar muitos pontos, muitas coisas aconteceram naquela liturgia, naquele culto. Então, quando nós nos assentamos na mesa, nós falamos de coisas pessoais, nós falamos de coisas íntimas. Então, este é um chamado simbólico, profético e espiritual. Por quê? Porque Deus está convocando os servos para os últimos segundos finais, que já está marcado no relógio de Deus. Isso é muito importante para nós que entendemos a voz do Senhor. Então, na mesa, quando ele chamou a sentar à mesa, nós vamos ver o quê? Os que servem e os que não servem. É esse o propósito do reino de Deus. Estabelecer e mostrar às pessoas aqueles que são servos e aqueles que também não servem a Deus. Então a mesa também é lugar de provisão. Por que é lugar de provisão? Porque quando o Senhor mandou os seus discípulos, Pedro precisamente ali, e o outro discípulo, João, ir preparar, já estava todo preparado aquele lugar. Todo mobiliado. Então é lugar de provisão. A provisão em si ali era o Cordeiro Pascal, né? Do Senhor, que era Cristo. Então, na mesa, é lugar de quê? De comunhão. É lugar onde a gente troca intimidades, palavras mais pessoais. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, não tem tanta oportunidade de conversar com a sua família ou com os seus. Mas o melhor lugar para você ter esse tipo de conversa é a hora da mesa, aonde você vai reunir e você vai poder falar isso abertamente. Então, a Páscoa e a Santa Ceia, porque a Santa Ceia do Senhor foi algo que foi instituído no meio de uma Páscoa. Então, aqui nós vamos entender alguns pontos. Esse memorial sagrado, ele nos mostra o quê? 3 tempos. Que fala a respeito de 3 tempos fundamentais para a fé cristã, para a nossa vida. O primeiro ponto fala do passado, relembrando, trazei em memória de mim, trazendo a lembrança da expiação, do que o Senhor fez, para nós nunca esquecermos que Ele morreu em nosso lugar. Para que hoje nós, pessoas diferentes, de vários tipos de pensamento, de vários tipos de classes sociais, se reunissem em um mesmo lugar e serem todos iguais diante de Deus. Sem exceção do rico, do pobre, do branco, do preto, todos iguais diante de Deus. O segundo ponto, ele traz a relação nossa, do nosso presente, que é o quê? A comunhão. O relacionamento, a intimidade, isso que vocês fazem aqui, que eu acredito que nós vamos fazer também futuramente, né? Isso é tão lindo, é tão maravilhoso você ajudar. Muitas das vezes você tem um vestido lá no teu guarda-roupa que não te serve, você olha para a irmã e vê que serve nela e você vem e dá, né? Aquele vestido que às vezes já estão tão repetidos, não é verdade? E você quer um novo. Então, quando a gente se desprende do velho, vem o novo. Para chegar coisas novas na nossa vida, a gente tem que deixar o velho. Então foi isso que aconteceu aqui. Foi restabelecido
No velho, uma nova aliança. E traz também o tempo do futuro, que a Santa Ceia nos relembra o quê? A esperança. A esperança da vinda do Senhor. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos antecipando o banquete das bodas do Cordeiro, que será no céu. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós estamos anunciando. Um outro que nós vamos falar, um outro ponto. O costume na história. Esse jantar, né? Esse jantar, ele é chamado de seder, ou seder, né? Que isso quer dizer o que para nós? Ordem. Ordem, sequencial, sequência. Mas era a ordem, poderia ser sim dos discípulos, talvez, mas era a ordem dos elementos que eram postos à mesa para ceiar. Havia todo um ritual, né? Então, este jantar era chamado de um jantar ritualístico. Essa mensagem, eu confesso para vocês que eu chorei muito. Muito, muito. O Senhor falou profundamente no meu coração, sabe? É algo que eu tinha dito, eu estou em propósito, eu disse, Senhor, me dá de volta o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que a gente, com muitas correrias, a gente vai esfriando um pouco, vai deixando. E eu pude sentir o impacto, sabe? Quando a tua espinha dói. Eu não sentia tanto tempo, que eu não sentia tantas dores, sabe? As mensagens mais difíceis para nós falarmos é da crucificação de Jesus. É da ressurreição, é desse amor, dessa entrega. Nós vamos sentir também no nosso corpo. E eu disse, meu Deus do céu, tão maravilhoso isso, esse chamado para mim a sentar à mesa com o meu Senhor. Conversar com Ele, tete a tete, né? E dizer e ouvir a sua voz, coisas que você anota, que você escreve, que é o próprio Deus que dá para vocês, né? E isso é a revelação que vem de Deus para a nossa vida. E assim como vai impactar a nossa vida, vai impactar a vida de quem vai ouvir também a mensagem de Deus. Então, a maioria das igrejas, elas celebram 1 a 2 vezes por mês. Muitas igrejas reformadas, elas celebram apenas 4 vezes ao ano. Olha só, muito longo, eu acho. Não parece exagero? Parece exagero se uma igreja, por exemplo, celebrar 1 vez por semana a ceia do Senhor? Não parece. Por quê? Porque é ação de graça, é um culto de ação de graça, é um culto de reunião, é um culto de comunhão, é um culto de união, de intimidade, de relacionamento. Falar as nossas mazelas que nós temos, que muitas vezes, isso é verdade, já virou até rotina, a gente só confessar pecado em Santa Ceia, né? Por quê? Então é melhor fazer por semana. Se fosse por semana, já pensou? Toda semana tu confessar tuas mazelas diante de Deus, não é verdade? Então, qual é o propósito da Páscoa? Da primeira, relembrar as promessas de libertação da escravidão do Egito. E a Santa Ceia, lembrar a libertação dos nossos pecados. É isso, é a comparação, a analogia entre as duas. Então, se celebra a Páscoa no dia 14 de Nissan, né? Primeiro dia do ano, aonde foi dado ali a Moisés e foi instituído ali no calendário judaico, que é mais ou menos março, abril. Esse ano eu dei uma pesquisada, ela vai cair dia 2 de abril, né? Dia 2 de abril, no outro mês, o dia 14 de Nissan. Então, essa celebração, ela é uma celebração anual, né? Que eles faziam da Páscoa. Mês de quê? Mês da renovação. Hoje é dia de renovação para a nossa vida. Hoje é dia de uma nova aliança que nós precisamos fazer com Deus. Talvez você esteja afastada do caminho do Senhor. E hoje Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele tinha uma palavra para falar ao teu coração. O que muitas vezes nós pensamos? Deus, irmãos, Deus Ele é um Deus invisível, né? E pelo fato dele ser um Deus invisível, nós não o vemos, mas nós o sentimos.
E isso quer dizer que Ele te olha, que Ele te observa e que Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de nós. Então, o primeiro dia da Páscoa começa-se como? 7 dias, que nós lemos aqui, e logo em seguida, no dia da Páscoa, já se dá início ao dia dos pães ázimos, que totalizando vai dar 8 dias de celebração. Porque quando o povo sai do Egito, ali às pressas, em obediência ao Senhor, e nós vamos ver uma diferença em uma que é comida às pressas e uma que é comida tranquilamente. Aonde o Senhor não teve pressa de sair da mesa, porque Ele sabia o que Ele já iria fazer, não é verdade? Então, assim, celebra também o Cordeiro sem defeito. Esse Cordeiro, ele era separado, 3 dias, ficava guardado para a observação. Uma representação de quê? Da pureza e da perfeição de Cristo. Era um Cordeiro sem mancha, sem ruga. Cristo é sem pecado. Isso significa as manchas do Cordeiro. Era o sem pecado. Então, a ceia do Senhor, coloquei algo aqui para nós. Quem deve participar da ceia do Senhor? Eu me perguntei isso, né? Por que participar da ceia do Senhor? E tem mais uma pergunta. Quem são os qualificados a ceiar? Esses são os questionamentos que muitas das vezes nós fazemos para nós mesmos. E como devemos celebrar esse momento? Então, essa palavra ceia, ela vem do grego Eucaristia, ou Eucaristia, como nós conhecemos, que significa ação de graças, ou dar graças. O que o Senhor disse na noite da Páscoa ou da Santa Ceia? Graças te dou, ó Pai, né? A ceia do Senhor, ela é muito usada pelos católicos romanos, muitas igrejas protestantes, ali uma parte do adventismo também, que celebra o luteranismo e outros, né? Ela é a festa da comunhão. Ela é também chamada, irmãos, de festa da salvação. Isso quer dizer que se é um ambiente e uma palavra profética, hoje é noite de salvação. Hoje é noite da instituição de uma nova aliança. Talvez a tua aliança esteja quebrada. E hoje, Deus está te trazendo à mesa para você fazer uma nova aliança com Ele. Porque a dele não se quebra, mas a nossa nós quebramos muitas das vezes todos os dias com algumas coisas que fazemos. É por isso que todos os dias, às vezes, chamo para aceitar Jesus em um culto, eu sinto vontade de ir lá, né? Mas como às vezes a gente já é líder e tal, aí vai, poxa, a irmã pecou e tal, né? Aí então a gente acaba ficando no nosso lugar, não é verdade? Mas vontade dá da gente ir lá e dizer, Senhor, eis-me aqui, porque ninguém entende coração de adorador, né? Coração de adorador, ele é meio maluco. Então, há uma relação nessa comunhão, na festa da comunhão, que é a relação entre Deus e o homem, e a igreja. E é uma relação entre Deus e toda a sua membrazia, todo o seu corpo, que é a igreja do Senhor. E esta festa, ela comemora também a salvação e ressurreição de Cristo. Essa festa, essa celebração, ela foi chamada pelos primeiros cristãos de festa ágape. A festa do amor. O amor de Deus. Eu coloquei algo aqui muito importante. A Santa Ceia, ela é um memorial frequente. Rotina. Em memória eterna do sacrifício vicário de Cristo pela humanidade. E nós vamos passar aqui para os pontos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu sei que daqui a pouco o apóstolo ele vai dar continuidade, talvez seja uma dessas duas palavras aí. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, que é conhecido de toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória dele. Memória dele. Memória dele. Nós estamos aqui para celebrar em memória dele. Em memória do que ele fez por você. Muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Esquecemos do sacrifício de Jesus. E continuando aqui, no 25 ele diz: depois da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, ou de uma nova aliança, não invalidando a primeira, mas cumprindo-a, né? Cumprindo a primeira, estabelecendo um novo pacto, a substituição do cordeiro, dos que eram mortos e dos animais, e ele seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. No meu sangue. Quando matava aquele animal, era aquele sangue todo saía daquele animal. Porque no sangue está o quê? A vida. Agora imagina por um momento o corpo de Jesus sem um pingo de sangue. Perdeu todo o seu sangue, derramou por nós. Quando você, um dia ou um momento qualquer, que você pensar em querer se desviar do caminho do Senhor, lembra desse sacrifício que ele fez pela tua vida. Porque isso nos traz de volta a essência, né? Pelo princípio do qual nós estamos aqui. Porque tem aquele hino da harpa cristã que diz: foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz que ele nos comprou, pagou e deu todo o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. E é este sangue, é esta aliança, que um dia vai unificar toda a sua noiva em todo o mundo. O 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Então veja, a gente lembra o sacrifício, mas o que nos interessa é a celebração da ressurreição. Essa memória do que ele fez, mas nós o aguardamos para estar junto a ele face a face. Eu fiquei muito impactada com a bandeira que o meu esposo recebeu ali, né? Do apóstolo, irmãos. Tudo é profético na nossa vida. Tudo tem um propósito. Eu lembro que alguns anos atrás, acho que foi no aniversário da minha filha de 2 anos, foi um casal de missionários no aniversário, e lá ele colocou o quepaque na nossa cabeça, na cabeça dele, na verdade, na minha não, né, que é só do homem, na cabeça dele, e nos cobriu com talite, né, e orou pela nossa vida. Eu não tinha entendido na época o significado. Sabe o que significa? Que Deus ele vai nos preparando para esse momento. E lá no fundo do meu coração, eu desejava estar em um ambiente onde não se celebrasse somente festa judaica, mas que também tivesse uma consciência da realidade de quem realmente nós somos. A Assembleia de Deus não tem essa visão, vocês sabem. Então assim, mas a gente vai vivendo, vai fazendo a vontade de Deus até o tempo de Deus. Eu estou muito feliz, vocês não têm noção. Eu não sei o que me aguarda, o que nos aguarda, mas eu sei dizer que eu estou feliz, por causa que é sem fronteiras. E o último lugar, querido, que a igreja vai pisar na face da terra para a unificação do povo, será a nação de Israel. Prepare-se, ó igreja, para você encontrar com o teu Deus. E não te apegue em coisas materiais, porque a qualquer momento o brado e o rugido de leão pode surgir na tua vida ou no teu ouvido. Então esteja sempre. Sem fronteira significa um lugar de portas.
aberta. É um lugar sem fronteiras para onde você pode ir para fazer aonde o Senhor te levar para fazer a sua obra. Vamos voltar aqui, os qualificados a ceiar. Quem são? 3 tipos de pessoas qualificadas a ceiar. Isso muitas vezes vão me ensinando a novos convertidos que vai chegando, né, na casa de Deus. Primeiro, os que creem. Eu não vou participar de uma ceia se eu não acredito. Não é verdade? Isso será engano para a minha vida. Eu estarei me enganando. Então, por quê? Os que creem, trata-se de um sinal de conversão e de que ele decidiu permanecer na vida cristã. A segunda qualificação, os que foram salvos. Porque os protestantes argumentam que o batismo é o primeiro sinal inicial da vida cristã. A pessoa declara abertamente que ela vai ingressar, né, a sua trajetória, a sua caminhada. Enquanto que a ceia do Senhor é um símbolo de quê? De permanência. Você testifica e testemunha quando você participa da Santa Ceia que você permanece fiel ao Senhor. Quem toma a ceia dá um testemunho público da sua fé para todos de que você é crente salvo em Jesus Cristo. A terceira qualificação que é exigida, justamente aqui nessa palavra, é o autoexame que a Bíblia nos pede. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba do cálice. Examine-se. Outra parte que a palavra vai nos dizer aqui, sem discernir o corpo, né? Sem discernir. 11, 27 e 29, aqui. Portanto, qualquer que comer deste pão e deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É algo muito forte, né? Então é por isso que entra o autoexame e sem discernir. O que é o sem discernir? Sem entender a unidade e interdependência entre o corpo, entre a igreja. Por exemplo, assim como o cérebro, assim como o pulmão e assim como o coração, eles são órgãos interligados entre si. Se um for destruído, todos os outros morrem. Um depende do outro. É isso que é o corpo. Eu dependo de você. Você depende de mim para existir no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. É isso que é sem discernir o corpo do Senhor. Lá em Mateus 18, 19 diz, também eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, 2 pessoas, eu, você, ou qualquer coisa, né? Isso lhe será feito, porque o meu Pai está nos céus. Então precisa de uma concordância. Amós 3:3 diz, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? O que é isso, irmãos? É comunhão, irmãos. É comunhão. É união. E o que está ao contrário da união? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos, vamos dizer assim, participantes da união? Ou nós somos participantes da desunião? O que nós provocamos? Né? União ou desunião? Então, ser membro do corpo de Cristo é andar de uma maneira que você vai refletir o verdadeiro caráter de Cristo. Não importa o que os outros dizem e pensem ao teu respeito. O que importa é o que ele diz ao teu respeito. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele diz, mas toda arma preparada, forjada,
né, contra ti, não vai prosperar. É Ele que diz, é a palavra quem diz. Eu preciso estar firmado e crer no que Ele fala ao meu respeito e ao teu respeito. E isso vai nos dar sustentabilidade, sustentação, para nós permanecermos no corpo, fiéis ao Senhor. Aleluia. Ele fala do examine-se, pois, o homem. Examinar é a nossa conduta, se de fato o que anunciamos em nosso dia a dia anuncia a Cristo. Ou eu sou crente somente na igreja? Como é meu comportamento lá fora? Como é a minha linguagem lá fora? Qual é o tipo de som que eu ouço? Que tipo de conversa eu participo? Eu reflito Jesus na minha vida? Eu tenho vergonha do Senhor? Eu tenho vergonha de falar e anunciar o seu nome? Porque às vezes a gente se encontra em um grupo social e às vezes a pessoa por vergonha acaba se mostrando igualmente aquele grupo social. Acaba não professando a sua fé. Eu não tenho muitos amigos não, irmão. Sabe por quê? Porque eu sempre digo, eu só tenho Bíblia, né? Eu até tenho orado para o Senhor, eu digo, Jesus, manda umas pessoas, assim, não escolhe pessoas não, mas que queira ter tete a tete uma palavra, sabe? Porque eu amo falar sobre o Senhor. Eu amo conversar, eu amo explicar a Bíblia e amo quem me explique também. Sabe? Essa troca de comunhão, essa troca de ensinamentos, isso é unidade da igreja. Isso é promover a unidade para o crescimento da obra do Senhor. Então, examinar o dever dos líderes, pastores, né, liderança, é incentivar, irmãos. Por exemplo, o pastor, o apóstolo, a bispa, sabe de alguém que não está bem no corpo. Se sabe que não está bem, que está em pecado, e ela sabe, e ele sabe, é dever deles chegar a essa pessoa e orientar. Claro que não expondo daqui, chegando no mais particular, olha, é assim, assim, assim. Se o líder souber. Se ele não souber, aí cabe à pessoa o autoexame. Nós que estamos aqui, só você sabe o que você fez hoje. Só você sabe o que você fez durante a semana. Tem coisas que nós confessamos, não para os líderes, mas nós confessamos para o Senhor. Então hoje é noite de confissão dos nossos pecados, para que o Senhor venha a cada dia nos agraciar mais e mais da sua misericórdia e do seu amor pelas nossas vidas, nos dando sustentação. Eu peguei algo aqui do John MacArthur, que ele fala bem assim: como ser crentes hoje, no mundo de pessoas descrentes? Essa é forte. A gente dá testemunho do nome de Cristo nos dias de hoje, aonde uma comunidade, aonde a humanidade no seu patamar, você observa que nós fisicamente, as nossas vestimentas, são tudo iguais de todo mundo. Quem é crente? Quem vai saber? Quem é quem no meio desse mundo descrente? Quando você anunciar. Quando você abrir a tua boca, a tua fala vai te condenar. Que você pertence a esse grupo, ao grupo dos santos. Aleluia. Então, tudo que é feito, tudo que fazemos, seja feita para a edificação do corpo de Cristo. Ai, meu Deus do céu, tem um monte de coisa. A estrutura da Santa Ceia e os seus elementos sagrados. A ceia é a parte fundamental de um culto cristão. É uma ordenança e não é uma cerimônia vazia. Não é. A gente precisa estar na presença de Deus e dar o nosso tudo para Ele. Porque Ele vai te satisfazer. Ele te satisfaz. Então é um dos chamados, um dos maiores chamados judaico, onipresente, para estar presente, para estar junto, para estar em comunhão. Até mesmo a celebração do Yom Kippur, que eles fazem, que é o dia do perdão, né? Então os elementos, a ordem da Santa Ceia. Havia uma ordem no processo de comer a Páscoa. Não vou falar todos os detalhes, tá? Eu vou só falar alguns aqui. Havia o quê? Os pães ázimos, né? Matzá, ervas amargas, havia uma pasta de frutas, tudo organizada. E havia
4 cálices em cima da mesa, com suco da vide, claro, para a celebração. O cordeiro, depois de 3 dias separado, isso aqui é interessante. Por quê? Porque tu imagina na semana da paixão, né? Ali onde estava precedendo, Jesus estava todo tomando ali as providências. Com certeza escolheu esse cordeiro minuciosamente. Deixou tudo preparado para fazer a refeição à noite. Você nunca se perguntou por que Jesus ceiou na quinta-feira e não na sexta-feira? Essa aqui foi lá no fundo da minha alma. Você já se perguntou por que Jesus ceiou na quinta e não na sexta? Nós sabemos que a sexta é a sexta-feira da paixão. Mas Jesus não ceiou na sexta. Jesus ceiou na quinta-feira. Por quê? Vamos entender agora. Esse aqui é uma carta que traz para nós essa reflexão. Os galileus, os fariseus e o norte de Israel, eles contavam o 14 de Nissan, né? O 14º dia, a partir do nascer do sol, até o outro nascer do sol. Jerusalém, ali, e os saduceus, que ficavam ali no meio do povo de Jerusalém, contava no calendário, o dia 14 de Nissan, a partir do pôr do sol. Então a contagem, esse Jesus é tremendo. Esse Jesus ele não estava perdido em nada na história, né? Precisamente ali, perfeito. Então a contagem se dava na sexta-feira. Agora abra comigo lá em João. Para a gente só tirar essa dúvida aqui. João 18, 28. João 18, 28 diz assim, olha. Então eles conduziram Jesus, isso na sexta, conduziram Jesus de Caifás para a sala do julgamento. E era cedo. E eles não entraram na sala do julgamento para não se contaminarem. Por quê? Para poderem comer? Eles ainda iriam celebrar a Páscoa na sexta-feira, Jerusalém. E Jesus já havia celebrado. Você está entendendo? Então, são 2 marcos no judaico. Com isso, por que isso era assim? Porque o cordeiro que era separado ali para a matança, deixava ali os 3 dias, ele era levado para ser morto pelos sacerdotes. Eu chorei que só nisso aqui. Porque esses 2 períodos, uma metade era morto na quinta-feira e a outra metade na sexta-feira. E isso 2 horas antes do trabalho das refeições. Para quê? Para amenizar o trabalho dos sacerdotes. Agora imagina comigo, do lado norte do templo de Jerusalém. Eles matavam ali o cordeiro, aquele sangue, imagina aquele monte de animal, aquele sangueiro, né? Aquele sangue descia e ele ia rumo ao vale de Cedron. E esse sangue, ele pigmentava toda a região daquele vale. E ele demorava dias para desaparecer. Assim era feito o sacrifício dos animais. A partir de Jesus, nunca mais foi necessário sacrificar os animais. Mesmo porque Hebreus vai dizer que o sangue de animais não pode salvar ninguém, né, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, os 4 cálices era uma ordem, desde a leitura do Agadá, que era o livro do ritual, que eles tinham que ler aqui. O nosso livro é a Bíblia. No nosso livro, nós estamos aqui na Palavra de Santa Ceia, falando desse ritual sagrado, que é a Santa Ceia. Lá eles também liam esse livro. Até os cânticos de Hallel, né? Coleção dos salmos. Às vezes eu me perguntei, eu chorei, aprendi até a cantar um salmo desse esses dias, né? Do meu jeito, claro, né? Aí, esses salmos eram justamente cantados na noite da Páscoa. Os salmos de 113 a 118. Eles eram cantados em ordem. E pode ter certeza que foi um desses que Jesus cantou e saiu para o jardim do Getsêmani. Aleluia! Então, nesses quatro
cálice vai lembrar a tradição sobre a promessa de Deus para o povo judeu. Abra lá sua Bíblia agora, lá em Êxodo, é só os versículos de testificação. Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 6, do versículo 6 também. Diz assim, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Por isso, diz aos filhos de Israel, olha essa tradição aqui, é trazendo a lembrança a promessa. Por isso diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor que vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei ou resgatarei com um braço estendido e com grande juízo. E eu vos tomarei, Arabaxandarai, por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei debaixo da carga dos egípcios. A tradição e a ordem, a organização dos elementos na mesa, os 4 cálices colocados em ordem. Por isso que a Santa Ceia do Senhor, ela demorou muito. Porque foram 2. Foram a Páscoa e a instituição também da Santa Ceia. O primeiro cálice, colocado e celebrado com cânticos, em um desses aí você vai ver a lavagem dos pés. Teve a lavagem dos pés. Entrou no meio dessas ordens que eu não vou falar para a gente não entrar nesse tempo aí. O primeiro cálice significa o cálice da santificação, que é o primeiro verbo dessa promessa aqui. Qual é o primeiro verbo? Eu vos tirarei. Então, o primeiro cálice significa que lembrando que ele disse, eu vos tirarei, né? O segundo cálice refere-se ao quê? A libertação. Ele está dizendo, eu vos livrarei, o segundo verbo, né? E o terceiro cálice é o cálice da redenção. Esse cálice da redenção, ele está dizendo, eu vos resgatarei, Arabaxandarai. Foi este momento do terceiro cálice que ocorreu a instituição da ceia do Senhor. Quando ele pega o cálice, Rebaxandaramanai, ele pega o cálice e ele vai dizer, dividiu entre vós. Pega o cálice e divide entre vocês. E bebe do meu sangue, Rebaxandarai. Foi nesse momento aqui, do terceiro cálice, o cálice da redenção. Nunca mais esqueça disso. Dizendo, eu te resgatei. Eu te resgatarei, te trarei, tu nunca mais tu serás escravo do pecado. Só se nós quisermos, irmãos. Mas que o Senhor já nos libertou. O quarto cálice já foi o final. Quando já diz que eles cantaram o hino e saíram. O cálice da consumação, ou chamado o cálice do louvor. Quando ele diz o quarto verbo, eu vos tomarei. Tomarei para o meu povo. Você faz parte do povo. Você é povo de Deus. Nação santa. Povo comprado. Povo adquirido. Rebaxandarai. Então, nesse momento que foi a instituição, querido, da Santa Ceia do Senhor. E Jesus disse, tomando o cálice e tendo dado graça, disse, tomai-o e dividiu entre vós. A mesa do Senhor, queridos, ela é comunhão e partilha. A simplicidade que nós temos, que esse lugar, eu tenho visto aqui nessa igreja. Essa igreja tem uma simplicidade muito grande. E não existe nada melhor do que nós sermos nós mesmos diante do Senhor. Então, o que eu quero te dizer? Que o Senhor é o suficiente para mim e para você. Porque Ele te satisfaz.
E hoje nós vamos poder nos assentar e você terá o seu momento para colocar diante do Senhor e renovar o teu novo pacto com Ele. Esse momento da celebração, na qual o Senhor toma o cálice. Não tem o casamento judaico, que é simbólico, vinha ali e trazia um novo contrato, fazia o contrato, e aí pegava uma taça de vinho e dava para a noiva. Rebaixandarai, assim mesmo será hoje. O Senhor, você vai tomar do cálice do Senhor, trazendo a memória, porque você é noiva de Cristo. Aleluia! Aqui eu agradeço a oportunidade, queridos. Fica com essa palavra no teu coração e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém?